Som en temps de Covid-19 i des de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica volem pensar històricament el nostre present. És per això que avui comptem amb Gilberto Hochmann, investigador i professor de la Fundació Osvaldo Cruz Fiocruz i també editor associat de la història de la revista Ciència i Saúde Col·lectiva. Parlarem amb ell sobre alguns dels seus temes de recerca en el context actual de la pandèmia, entre els quals es troben els programes internacionals i polítiques socials a Brasil, les relacions entre salut, democràcia i desenvolupament i les cartografies de la ruralitat en el pensament social brasiler. Bon dia, Gilberto. Bon dia. Vostè ha assenyalat que durant les primeres dècades del segle XX, la dependència interestatal posada de manifest per l'impacte de les malalties endèmiques i epidèmiques al Brasil, així com la capacitat desigual d'intervenció de cada estat, va facilitar la configuració d'un poder federal fortament vertical i centralitzant sobre els assumptes de salut dels estats. En la present crisi, com veu aquest problema d'interdependència entre els governs estatals i el govern federal? Okay, I will answer in Portuguese. Then thank you for the invitation to talk. Obrigado, graças por la invitação, pelo convite a participar dessa excelente iniciativa. Desconfio que haja lições da história ou na história da saúde do Brasil. Eu sou muito desconfiado sobre se existem lições da história. No entanto, creio que os desafios da pandemia de Covid-19 têm alguma semelhança e pontos em comum com aqueles desafios levantados há mais de 100 anos ou há 100 anos no Brasil, né? Principalmente relacionados a epidemias. Em um contexto completamente diferente hoje, né? Um país hoje radicalmente transformado ao longo do século passado, né? Do século XX, e com o Sistema Único de Saúde, o SUS, que tem cobertura universal e gratuita, os dilemas de coordenação que são importantes para a questão da interdependência sanitária em países federalistas, né? Os dilemas de coordenação na resposta a uma pandemia são recolocados hoje para o sistema político como um todo, né? Os problemas que estavam colocados no início do século XX, recolocados hoje de uma maneira claramente diferente. Mas, diferentemente da epidemia de gripe, da influenza, né, ou gripe espanhola no Brasil em 1918, em 2020, os sinais parecem completamente invertidos e revertidos. Como em 1918, na pandemia da chamada gripe espanhola, o vírus não respeita a territorialidade, os limites e ameaça a todos, ainda que a mortalidade acompanhe a desigualdade social. Porém, no momento atual, na completa ausência de ação vigorosa, coordenada e consistente do governo federal no combate ao Covid-19 e principalmente pelo comportamento do presidente Bolsonaro, e essa ausência de ação, na verdade, é uma política, né, de omissão, são justamente as entidades subnacionais e os estados e os municípios, né, que compõem a federação no Brasil, que buscam responder de maneira mais individualizada, né, e cooperativa à pandemia. E, por exemplo, você tem um exemplo importante hoje, que é um consórcio dos governadores dos estados do Nordeste do Brasil para ações conjuntas em ciência e saúde no combate à epidemia. Portanto, o que a gente assistiu hoje é quase que o reverso daquilo que eu e você apontou em relação ao meu livro sobre as primeiras décadas do século XX no Brasil. A questão dramática hoje é que os governos estaduais, todos os 26 governos estaduais, já tinham enormes déficits orçamentários e a crise econômica agravada pela pandemia tornou insustentável a resposta à emergência de saúde sem a participação do governo federal, o que é absolutamente necessário essa participação, mas até agora não realizado e, na minha opinião, muito improvável, né, de acontecer. O Sistema Único de Saúde, né, o sistema público brasileiro de saúde, é
ainda está sendo, na sua intricada relação entre governos federal, estadual e municipais, o grande mecanismo integrador, né, das ações, né, na ausência, né, de uma governança muito clara do Ministério da Saúde, e é a base da resposta à pandemia hoje no Brasil de 2020. Mencionant les paraules del metge sanitarista Miguel Pereira, o Brasil é ainda un immens hospital, vostè destaca la polarització entre sertão i litoral en la història de la salut al Brasil. Creu que aquesta diferenciació tan radical té la mateixa centralitat en l'actualitat? É uma questão intrigante. A resposta é não, mas também sim. Vou explicar. Esse binômio entre sertão e litoral, né, entre interior do Brasil e o litoral, faz parte de uma longa tradição chamada de dualista da vida intelectual brasileira. Isso é, entender o país a partir de pares dicotômicos, de dicotomias, né? Então, sertão-litoral, interior-litoral é, na verdade, uma dessas dicotomias importantes, né? Que são muito presentes na vida intelectual brasileira desde o século XIX. Miguel Pereira e médicos e cientistas brasileiros, né, escreveram e falaram na década de 1910, a frase de Miguel Pereira de 1916, eles falavam sobre uma população rural esquecida e uma elite que governava de costas para o interior e olhava, na verdade, para a Europa, né? Ainda que o litoral brasileiro desse direto em frente ao litoral africano, mas o olhar era para a Europa e de costas para o interior do Brasil. O desafio desses médicos intelectuais e cientistas era como incorporar esses imensos contingentes de homens e mulheres pobres, principalmente negros e afrodescendentes e mestiços, doentes, famélicos e analfabetos, em um Brasil, né, imaginado civilizado, né? Como integrar esses contingentes nesse Brasil a ser civilizado, a ser construído. E construído, segundo eles, por meio de políticas públicas, de saúde e educação, por exemplo. É importante entender também que se tratava de uma proposta de incorporação, sim, desses contingentes à vida nacional, porém uma proposta hierárquica e não democrática. Quer dizer, muito longe de uma ideia de cidadania plena, né? Lembramos que até a década de 30 do século passado estávamos numa república liberal oligárquica com direito limitado a voto e a participação. Isso mudou muito no Brasil, né? E nesse sentido, né, por isso que a minha resposta, em parte, é não. Né? Ao longo do século XX e nas duas primeiras décadas do século XXI. O Brasil deixou de ser rural na década de 1960, né, no sentido do censo, né, de 1970. Hoje é uma sociedade urbana, fortemente urbana. Houve importantes avanços no campo dos direitos políticos e sociais, desde a redemocratização em 1985, com o fim da ditadura militar. Contudo, e aí a minha resposta, de certa maneira, é sim também em relação a essa dicotomia, persistem imensas desigualdades, não no eixo litoral interior, assim, não apenas no eixo litoral interior ou urbano rural, mas dentro dos centros urbanos, e são muitos, né? E hoje também grandes centros no interior do Brasil, onde existe a coexistência de áreas com renda e consumo, vamos dizer, com padrões europeus, vamos dizer assim, né? E que coexistem com padrões de áreas extremamente pobres, como as favelas, né? E periferias, também composta por bastante população afrodescendente mestiça, onde a presença do poder público se dá
pela violência policial e pela dificuldade do acesso aos serviços públicos básicos. Por exemplo, nesse momento, na própria resposta à pandemia, onde os mais atingidos nesse momento são justamente as áreas das periferias urbanas ou das favelas no interior, enfim, das grandes cidades brasileiras. Nesse sentido, a realidade social, né, que esse dualismo, né, interpretativo buscava captar, lá no início do século XX, na frase do Miguel Pereira, né, ela continua nos assombrando, mas agora sob uma nova configuração e nesse sentido, muito mais dramática nos termos atuais. Vostè ha proposat els conceptes de cultura d'immunització i de ciutadania biomèdica per entendre la història de la malaltia epidèmica al Brasil. S'acomoda aquest llenguatge davant la futura producció i distribució de possibles vacunes per la Covid-19? Very good question, but difficult question. Eu considero que ainda é possível pensar numa que eu chamo de cultura da imunização no Brasil após décadas, né, principalmente a partir do final dos anos 60 e dos anos 70, de uma política nacional de imunizações, né, que nos fez, ainda no regime militar, com o sucesso da erradicação da varíola, ter um programa de acesso a vacinas imunizantes gratuito, né, pelo sistema de saúde e depois, mais recentemente, pelo Sistema Único de Saúde, que possibilitou, para além da erradicação da varíola, né, a erradicação da poliomielite no Brasil e também do sarampo e um declínio muito forte das doenças imunopreveníveis. Isso é muito forte, isso faz parte dessa ideia de quase que uma cidadania biomédica no Brasil, onde as pessoas se dispuseram, até recentemente, né, a ir buscar as vacinas como direitos. Né? O grande pacote de vacinas brasileiros é um pacote não gratuito, não pago. Portanto, acessível em postos de saúde do sistema público. Porém, né, nos últimos 5 anos, há um declínio na cobertura vacinal que tem a ver com esse fenômeno internacional, que tem sido estudado por muitos e por historiadores, do negacionismo em ciência e do antivacinismo, que nunca foi forte no Brasil, como, por exemplo, é forte na Inglaterra e nos Estados Unidos, mas cresceu muito no Brasil, inclusive pela capacidade de rede social de difundir essas ideias negacionistas. Então, nós estamos com um dilema, né, por exemplo, no momento atual, e já no ano passado, de retorno de sarampo. O Brasil perdeu, né, do measles, né, perdeu a certificação de erradicação do sarampo e coloca agora um desafio, que é a pergunta que você faz, sobre a vacinação, que é a grande esperança para o controle, né, da Covid-19. Eu acho que, nesse momento, as expectativas são muito grandes em relação à própria população se vacinar. O sistema de saúde brasileiro está muito acostumado, né, à distribuição de vacinas, né, para o sistema único, né, e há expectativas, há uma produção nacional importante, inclusive da própria Fiocruz, né, na produção de vacinas, inclusive nesse momento com um acordo com a AstraZeneca e a Universidade de Oxford para a produção da vacina pela Fiocruz, assim que ela for, se bem sucedida, e assim que for autorizada pelo governo. Eu tenho expectativas positivas em relação, né, ao efeito do que eu chamo de cultura da imunização, mas teremos que ver como é que essa experiência vai se dar de difícil previsão.
Vostè ha analitzat comparativament les campanyes brasileres contra la malària i la verola per a discutir les condicions per al desenvolupament de polítiques nacionals de salut en interacció amb l'agenda de salut internacional. En un món cada vegada més interdependent, és possible desenvolupar polítiques nacionals de salut sense vincles amb les institucions internacionals? Não. Muito claramente, não há nenhuma possibilidade de avançar, né, políticas nacionais de saúde sem essas conexões, até porque essas conexões internacionais com a, vamos dizer, com a saúde global, com os organismos internacionais, eles são constitutivos das políticas nacionais. É isso que aconteceu no Brasil e em todo o mundo, né? Principalmente a partir do final da Segunda Guerra Mundial e com o sistema de agências funcionais das Nações Unidas, como, né, a Organização Mundial da Saúde, a FAO e a Unicef, que são agências importantes no campo da saúde global. Portanto, ameaças, né, de romper com a OMS ou com a Oficina Pan-Americana de Saúde não passam apenas, no caso brasileiro, de ameaças, e mesmo em relação ao sistema global de governança, né, em saúde, é impossível você pensar em saídas individuais, quer dizer, puramente nacionais, né, ainda que isso esteja sendo ventilado e colocado em prática, pelo menos pelo governo estadunidense. Mas no caso do Brasil, é muito claro que toda conexão que existe entre nacional e internacional coloca, né, a relação entre o Sistema Único de Saúde, né, os sistemas de vigilância epidemiológica, né, e os organismos internacionais, né, em conexão, né? E eu acho que para mim, esse internacionalismo em saúde ainda é, né, a nossa grande esperança, né, progressista, né, para os anos que vem pela frente, não só em relação à vacina de Covid, mas pelo possível ciclos epidêmicos que a gente possa vir a vivenciar. Està convençut de que, malgrat que hi hagi un discurs antiestatista quasi hegemònic, existeix històricament al Brasil una adhesió ciutadana raonable al manteniment de formes estatals de protecció connectades als desenvolupaments de la política de protecció social gestada als anys 30. En la crisi actual i amb els problemes d'autoritat federal en el camp de la salut, vostè pensa que la societat brasilera no està disposada a canviar l'Estat pel mercat? Absolutely no. Absolutamente não. Eu acho que essa é uma questão importante, né, para finalizar a nossa conversa, porque, ao contrário do que pode parecer para alguns, eu creio que o Sistema Único de Saúde, o Sistema Público de Saúde no Brasil, que é quem está dando resposta no nível municipal, estadual e mesmo federal, independente das ações do governo, da administração atual, né, o Sistema Único de Saúde sairá fortalecido, né, da pandemia, né? Então, esse ponto que eu tenho chamado a atenção da construção, né, de uma adesão pública, né, do público às formas estatais de proteção à saúde ao longo do século XX e no século XXI, portanto, mais recentemente, ela sairá fortalecida, porque vacinas, quando chegarem, serão produzidas pela Fiocruz, que faz parte do Sistema Público de Saúde, e serão distribuídas gratuitamente pelas instituições do Sistema Público de Saúde. As campanhas de vacinação serão, né, do Sistema Único de Saúde. O acesso atual da população aos leitos públicos, né, na resposta à Covid, são leitos públicos, né, do Sistema Único de Saúde, né, principalmente para as populações que não têm qualquer outra forma de cobertura de seguros privados, né? Ainda que isso permanece no Brasil, você tem um sistema público, mas você pode também
além de ter direito ao acesso público ao sistema, você também pode comprar um seguro privado para ter acesso a hospitais privados. No momento atual, em que a pandemia se expande pelo interior do Brasil, né, e para áreas, né, para além da classe média urbana, que foi a primeira, vamos dizer, o primeiro ciclo epidêmico, março a maio, no Brasil, quer dizer, são, né, as formas públicas de proteção social que estão dando respostas à pandemia e também serão as formas públicas e estatais que continuarão a dar resposta pós-pandemia com os programas de imunização. Então, talvez, quer dizer, essa tragédia que a gente está vivendo, né, ontem no Brasil chegamos a 82 mil mortes, 82 mil óbitos, né, e mais de 2 milhões de infectados, né, ainda com toda a omissão da administração federal, no sentido de uma orientação de não ter um papel ativo, né, é exatamente o sistema público que está respondendo e responderá. E, portanto, numa sociedade profundamente desigual, não será o mercado que vai dar respostas. Será o Estado brasileiro, né, e um Estado brasileiro com um sistema público que foi forjado justamente na democracia brasileira após 85. Thank you very much. Muito obrigado por suas respostas e colaboração. Eu agradeço muito as perguntas e a possibilidade de dialogar, e eu acho um momento importante para que os historiadores da saúde e da ciência se encontrem e conversem sobre as mais variadas experiências. Obrigado.